tarde, tudo bem? Preparado para mais uma revisão? Hoje será de ciências e você vai poder relembrar um pouquinho mais daquilo que nós estudamos, né, durante esse bimestre. Começamos a nossa metade do segundo bimestre falando sobre a água. Lembra dessa musiquinha? Escuta ela aí. Água, chuva, sem ela não podemos viver. Água bem limpinha pra lavar. Lembrou dela? As minhas Pois mãos. é, ela fala água, chuva, sem ela não podemos viver. E olha que isso é uma verdade. Pois é, sem a água nós não podemos viver. Nosso corpo precisa de pelo menos 8 copos de água por dia. Não é 8 copos desse tamanho aqui. Não, é menor um pouquinho. Precisamos tomar pelo menos 2 litros de água todos os dias. E também, outra coisa importante que nós devemos saber sobre a água é que ela não pode ter 3 características. Se ela tiver essas 3 características, ela não está própria para o consumo. A água, ela não pode ter cor, senão, né, está suja. Não pode ter cheiro e não pode ter sabor. A água, ela não tem sabor, ela não tem cheiro e ela também não tem cor. Você já bebeu água hoje? Se ainda não bebeu, corre lá que dá tempo de beber um pouquinho de água. Depois disso, falamos sobre os estados físicos da água: o sólido, o líquido e o gasoso. A água no estado sólido é quando ela é exposta a uma temperatura muito gelada. Quando ela está numa temperatura bem gelada, ela fica assim, durinha, né? Vira gelo. Nós podemos ver gelo, né, em outros países. Aqui no Brasil, é bem difícil encontrar pistas de patinação no gelo. Existem as artificiais, não é verdade? Mas essas pistas são formadas por quê? Por água no estado sólido. A água no estado líquido nós podemos encontrar na torneira, na garrafa, né? Então, em que nós podemos utilizar a água? Nós utilizamos a água no estado líquido para regar as plantas, para lavar a roupa, lavar a casa, né? Para tomar banho, para beber. Nós utilizamos a água no estado líquido em todas essas atividades. Depois disso, a água no estado gasoso, né? Como o próprio nome diz, a água ela está em forma de gás. A nuvem que você vê lá no céu, ela é água na forma gasosa. Outro exemplo que podemos ver também da água no estado gasoso é o vaporzinho que sai do ferro de passar roupa. Também o vaporzinho que sai, né, da panela quando está fervendo a água, quando está fazendo comida, ou mesmo a água do chuveiro, quando ela está muito quente e o tempo lá fora está muito frio, ela solta um vaporzinho, né? Nós dizemos que a água está no estado gasoso. Ela só vai se tornar gasosa se ela for, né, exposta a uma temperatura muito alta. Se a água estiver muito quente. Se ela estiver, né, com uma alta temperatura, ela vira vapor. Caso contrário, ela não vai acontecer isso. Bom, depois que nós estudamos sobre, né, os estados físicos da água, falamos um pouquinho do ar. Respira aí bem fundo, ó, e solta bem devagar o ar. Esse movimento de inspirar e expirar, o que foi que o nosso corpo fez? Ele puxou o ar que está aqui, mas nós não podemos ver, né? Mas ele está aqui. E o que? Sem o ar nós não conseguimos sobreviver, assim como também não conseguimos sobreviver sem água. Então, 2 elementos da natureza que são muito importantes para a sobrevivência das pessoas, né? O ar,
ele é importante, né, para nós seres humanos, para as plantas, para os animais. Nós não conseguimos ver o ar, a menos que eu encha uma bexiga. Eu não consigo ver o ar em si, mas eu consigo ver a bexiga cheia. E aí eu já sei que lá dentro tem o quê? Ar, não é verdade? Outra coisa também que eu posso fazer para ver o ar é isso aqui, ó. Você viu? A folha se mexeu quando eu soprei. Isso significa que o ar que eu soltei pela minha boca fez o papel se movimentar. Mas você sabia que para isso, o ar que a professora soltou da boca, que fez o papel mexer, que encheu a bexiga, ele tem um nome específico. Ele se chama vento. O vento é o ar em movimento, né? Nós só podemos ver o ar dessa maneira, quando ele está em movimento. Bom, o vento ele pode ser bom para muitas coisas. Ele pode servir para secar a roupa, para secar os cabelos, né, para refrescar o clima. Mas o vento pode ser perigoso. Ele pode derrubar árvores, ele pode espalhar, né, um incêndio, ele pode se transformar em um furacão e destruir cidades, né, vilas e assim por diante. Então, todo o vento tem os seus benefícios, mas também tem os seus malefícios e devemos ter cuidado quando os ventos estão muito fortes, né? Podemos nos divertir com o vento também, você sabia? Os meninos fazem o quê? Adoram soltar pipas, né? E a pipa ela só sobe se tiver o vento, não é verdade? Alguns meios de transportes que nós conhecemos, como o avião, ele utiliza também o quê? O ar, o vento, né? O balão também precisa do vento para se locomover de um canto para o outro, né? Aqui é um esporte, né, bem legal e apreciado por muitas pessoas. A asa delta, ela também faz o quê? Utiliza o vento para poder se locomover. O barco à vela também utiliza o vento para se locomover, né? Além disso, nós temos também alguns instrumentos musicais que também são utilizados, né? Com o quê? Ele só sai o som desses instrumentos se tiver o quê? Se tiver o ar, se tiver o vento, né? O vento que sai da nossa boca. Por exemplo, o saxofone utiliza o ar para poder, né, produzir música, assim também como a corneta. Ela só funciona se tiver o ar. Nossa matéria, né, deste bimestre, dessa parte do bimestre, foi exatamente essa. Espero que você tenha relembrado o conteúdo e vamos encerrando por aqui, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Um beijinho para você e até mais. Tchau, tchau!